Olá pessoal, aqui irmão Elton. Estou aqui, irmãos, para pregar a palavra de Deus. É meu dever cá na terra. Deus me criou para eu pregar a palavra de Deus. Agora estou para começar. Amados irmãos, quero falar assunto muito interessante nas nossas vidas, porque é uma das coisas que eu sofri muito. Então, é sobre masturbação. Masturbação é uma das coisas que acontece com muitos irmãos. Então, entre nós, que somos os homens, e também nas mulheres, pensamos que isso é muito normal nas vidas. Mas pelo que eu vejo, não é normal, porque isso também, por outra parte, tem os espíritos imundos e que se agradam com aquilo. E também porque vem com uma força maligna nas nossas mentes, também e que nos ajuda dentro dos nossos corpos. Então, amados irmãos, antes de tudo, vamos entrar nas Escrituras de Deus para vermos o que Jesus falou, o que Jesus Cristo alertou sobre essas coisas. Está no Mateus 5, verso 28, o que Jesus disse sobre assunto de masturbação, sobre assunto de cobiça. Assunto de masturbação vem de onde? Então aí vamos saber. E também, esse tema, falaremos de assunto de pombagira, porque também baseia de tudo. E também dentro disto, vou falar assunto de prostituição. Então, são três temas. Em primeiro, sobre masturbação. Em segundo, sobre pombagira. Em terceiro, sobre prostituição. Então, preste atenção, vai ouvir o que Jesus está para dizer. O que Jesus disse sobre essas coisas? No Mateus 5, capítulo 5, versos 28. Ele diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja o teu todo corpo lançado no inferno. Amados irmãos, Jesus, ele falou aqui assunto dos nossos olhos, porque ele sabe que, em primeiro lugar, é que os nossos olhos é que conduzem o nosso próprio corpo. E a Bíblia diz que quando os nossos olhos olhar numa mulher e também cobiçar nela, o nosso coração cometeu adultério com ela. O que é adultérios? Adultérios é de que você tem uma mulher em casa, ou você tem um marido em casa, você cobiçando ou desejando num outro marido ou numa outra mulher, com seu coração desejando ela que é melhor para ti do que aquela outra que está na tua casa. Por enquanto você está casada, isso é pecado. Ou de desejar uma mulher de outras, ou um marido do outro. Então isso é pecado. É por isso que Jesus Cristo disse, só de desejar. Agora imagina só, não é só casadas, não é só casados. Também como nós somos crianças. Quando são crianças, ou um homem adulto cobiçando as crianças, ou mesmo as crianças, entrando nas conversas, mas de conquistam, aí também estão dentro de pecados. Então, aí é que se chama prostituição, porque quem prostitua, a prostituição provém de que o homem não é casado e a mulher não é casada, mas se relaciona antes fora do casamento. Então, isso é pecado. E por isso é chamado prostituição. Então, adultérios, quando é um homem casado ou uma mulher casada, junta-se com outro homem de fora, além do seu marido próprio. Então, isso é casado. Isso é pecados. Então, é por isso que Jesus alertou muito sobre essas coisas. Que em seu coração, ou em teus olhos, olhando numa mulher de dono,
ou nos teus olhos, olhando no marido do dono, então você já cometeu adultérios. Porque ele sabe, mas Jesus não queria dizer que só com os olhos de olhar. Porque aqui na terra tem muitas coisas e nós estamos no mundo. Sabemos que nós estamos no mundo. Estamos no mundo, estamos e o pecado ainda reina cá no mundo. Então, tem pessoas que ainda às vezes ficam mal usadas. Tem própria nas igrejas, também tem pessoas, mulheres são os homens, ficam mal usados. Não quer dizer que nós não podemos olhar a essas pessoas. Mas o que Jesus queria dizer é de não desejar, cobiçar aquilo. Olhar, podemos olhar, mas não levar aquilo que está no corpo dessa pessoa, colocar dentro do coração, começar a pensar. Aquilo é desejo, aquilo torna-se um desejo no nosso coração. Quando nós começamos a cobiçar, então o que acontece ultimamente? Ultimamente provocamos nosso próprio corpo. Quando provocamos nosso próprio corpo, aí ultimamente o nosso amigo fica mais forte. Quando fica mais forte, chegamos no tempo de pecarmos, de masturbarmos. Agora o nosso amigo nunca fica forte sem a nossa consciência corresponder. Então, a nossa consciência corresponde quando nós olharmos e levamos aquilo, colocar dentro da consciência. Agora, o que nós podemos fazer, amados irmãos? Apesar que os nossos olhos olhar e depois nós não aguentar, o nosso corpo não aguentar, a nossa consciência tem que dominar o nosso próprio corpo, não o corpo dominar a consciência. Porque se o corpo é dominado com consciência, então aí vamos ganhar. Se o nosso corpo ganhar a consciência, aí o corpo vai pecar muito. É por isso que muitas das coisas acontecem quando nossos olhos olham. Uma mulher, por exemplo, está pelada, está nua. Então, quando os nossos olhos olham, e depois o nosso corpo corresponde com aquilo. Quando o nosso corpo corresponde com aquilo, a nossa consciência, então começa a desejar aquilo. Quando deseja, então no mesmo tempo, aí que podemos batalhar. Então aí no mesmo tempo devemos quebrar logo. Dizer que não, eu não posso estar a pensar nessas coisas. Porque quando estamos a pensar naquilo, então os inimigos, a força das trevas, vão nos dar força para nós chegarmos de praticar aquilo. Então, é por isso que os seres homens, quando estão nessa vida, ultimamente que chegam no momento de prostituir, de adulterar. Porque demos oportunidade a Satanás, demos oportunidade de pensar. Não podemos pensar naquilo, porque o desejo vem de pensar muito. Vem de pensar muitas coisas sobre aquela pessoa. Quando vimos e pensamos muitas coisas, começamos a viajar naquela pessoa. Então, quando viajamos muito naquela pessoa, naquele marido ou naquela pessoa, que parece que aquele é melhor do que o nosso marido em casa, que parece que aquela mulher é maior e uma mulher maior do que a nossa mulher em casa. Então, ultimamente, aí vamos pecar contra Deus. Vamos pecar contra o nosso próprio corpo. Aí o Satanás, o que acontece? O nosso inimigo, ele vem nos dar força, dizer que vai, aproxima naquela pessoa. Vai que conquistar, vai aceitar. Então, como ele sabe que nós somos homens de Deus, ele vai nos dar o espírito de sorte. Quando chega lá, para aquela pessoa aceitar. E quando aceita, o que acontece? E nós vamos pecar. Quando pecamos, os anjos de guarda que estão nos guardando, aqueles anjos vai nos afastar. Quando nos afasta, então Satanás ele vai nos possuir os demônios. Quando ele possui os demônios dentro de nós, então ultimamente vamos pecar muito. Então quando pecamos muito, o que acontece? Nós vamos irritar o coração de Deus. Então é isso que Satanás quer. Então o que acontece? Quando ver essas coisas à frente de nós, porque Satanás também, porque sabe que nós temos os anjos de guardas, o que ele vai fazer? Porque também não tem poder sobre a própria nossa consciência, o que ele vai fazer? Ele vai levando
as mulheres, essas mulheres endemoniadas para nos dar convites. Vai colocar à frente de nós essas mulheres endemoniadas, esses maridos endemoniados, esses homens endemoniados, então, à frente de nós, tá vendo? Para nos provocar. Então, nós, como os homens de Deus, quando vemos com os nossos olhos esse tipo de mulheres, esse tipo de homens, nós não podemos, quando olhamos à frente de nós, nós não levamos aquilo, deixar dentro da nossa consciência, porque aquilo é lixeira. Dentro da nossa consciência não podemos encher sujidades, não podemos encher a lixeira do mundo. Vamos encher as coisas que vêm do céu, as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm com os anjos e as bênçãos do Senhor. Cheio dos versículos, cheio da Bíblia, cheio das Escrituras de Deus. Então, cheio dos mandamentos, cheio do Espírito Santo. A nossa consciência tem que encher essas coisas. Então, amados irmãos, devemos ficar muito atentos sobre essas coisas. Por isso que ultimamente, nós, quando estamos a pensar muitas coisas, aí que começamos a masturbar. Masturbamos, porque vimos aquilo que não dá. Mas ver não é problema. Ver não é problema. Porque nem próprio Jesus estava na terra, viu as mulheres. Mas ele, como não tinha tempo sobre essas coisas, para ver não é problema. Você pode ver uma mulher nua. Você pode ver, mas não é para você perseguir aquela pessoa. Ou estar numa banho, você aproximar e ver. Ou se está no rio, você chegar lá de propósito, você já cometeu adultério. Aquilo não pode ser de propósito. Aquilo não pode ser de propósito. Você vai sempre receber. Você, olha, por exemplo, você está a passar, ver aquela pessoa de repente, tipo acidente. Você não pode levar aquilo porque você viu como acidente. Não pode levar e colocar dentro da sua mente. A sua mente tem que encher a doutrina de Deus. A sua mente tem que encher a palavra de Deus. Não pode encher aquilo que está no coração ou aquilo que está no corpo de uma mulher. Isso acontece, meus irmãos. Porque se nós, essas coisas não nos dominarem, então ultimamente nós não vamos ser cristãos verdadeiros. Os cristãos verdadeiros vêm assim mesmo. É isso, amados irmãos. A masturbação vem do olhar. Quando nós olhamos, se essa pessoa é mais capacitada, essa mulher é mais capacitada, nós não vamos conseguir chegar nela. Então o que acontece? Isso gera com que nós possamos ver pornografias. Pornografia. Então estamos todos os dias a pecar, todos os dias a masturbar, todos os dias a masturbar, todos os dias a pecar, todos os dias a masturbar. Então aí, ultimamente, os olhos de Deus nos afasta, até que ultimamente as coisas ficam mal e pior que em nossas vidas. É isso, amados irmãos. É isso que acontece. Em nome de Jesus Cristo. Ok. Agora, vamos entrar no assunto de pomba gira. Demônio da pomba gira. Demônio da pomba gira, como ele atua na vida de uma pessoa. Nós chamamos de marido de noite. E chamamos de mulher de noite. E sabemos muito bem que demônio da pomba gira, que é marido de noite e a mulher de noite, o trabalho dele é só de destruição. Quando aquilo acontece na vida da pessoa, quando aqueles demônios vêm e atuam na vida da pessoa, o que acontece? Em primeiro lugar, aquela pessoa perde força. Em segundo lugar, aquela pessoa vive na vida confusão em casa com o marido. Em terceiro lugar, aquela pessoa fica sem vontade no seu marido, fica sem vontade nas suas esposas. Então, em quartos, aquela pessoa fica sem paz na vida, fica sem paz em casa. Porque todos os dias é discussão, todos os dias é guerra em casa, é briga em casa. Já fica ultimamente não tem respeito. Então, o demônio da pombagira faz essas coisas. Agora, amados irmãos, eu sei que isso acontece muito com muitas irmãs, com muitas mães, com muitos pais, com muitos jovens. Demônio da noite, marido da noite. Então, como nós podemos vencer marido de noite? Como
nós podemos vencer marido de noite. Marido de noite não se vence só de oração, não se vence só de jejum. Só tem um segredo, amados irmãos, para nós vencermos o marido de noite. Mesmo nós orarmos, comam. Mesmo nós jejuarmos, comam. Mesmo nós irmos nas casas dos profetas, nas igrejas dos profetas, nos profetizarem, mesmo irmos nos curandeiros, mas se brincarmos de marido de noite, não vai sair. Nunca. Marido de noite é muito esperto. Então, como nós podemos vencer marido de noite? Marido de noite, eu já disse, não se vence só ir em casa dos curandeiros, não. O marido de noite, presta atenção, presta atenção. Marido de noite, como vencer o marido de noite? O marido de noite, em primeiro lugar, para você vencer o marido de noite, tem que saber o que tens. É isso que eu quero falar. O marido de noite, para vir te atacar, porque ele sabe, tem coisas que você utiliza dele. Ele te dá aliança, ele te dá coisas para você utilizar. Porque todo marido, todas as mulheres, de noite, ele te dá alguma coisa. Todo marido, de noite, ele te dá alguma coisa. Até você trabalha com essas coisas. Você brinca com essas coisas. Na carne, você se saber que o marido de noite me deu essas coisas. Então esse é o marido de noite. Quando no dia que você vai descobrir e devolver essas coisas para ele, é nesse dia mesmo que ele vai sair. Esse não custa, amados irmãos, marido de noite. Então, o marido de noite, em primeiro lugar, o que ele te dá? Em primeiro lugar, o que ele te dá? Ele faz aliança. Ele faz casamento contigo. Quando fazer casamento contigo, o que ele acontece? Ele começa a te entregar coisas. Então, que coisas desse que tem o marido de noite? Que coisas que tem o marido de noite? Em primeiro lugar, o que você deve saber é: marido de noite, ele, muitas vezes devemos saber que em casa temos coisas que não ajudam a Deus. Principalmente mulher utiliza essas coisas. Temos coisas que não ajudam a Deus, que não ajudam o nosso próprio espírito, que ajuda a próprio nosso corpo. Então, o marido de noite, ele não vem relacionar com o nosso espírito, ele vem relacionar com o nosso próprio corpo, para enfraquecer o nosso corpo. Quando enfraquece o nosso corpo, então o que acontece? Quando engana o nosso corpo, ele vem atua no corpo para matar o espírito, para matar espiritualmente. Ele não consegue matar, mas é só para destruir o nosso espírito, para não ter força em Deus. Então o que acontece? Temos coisas, essas coisas pertencem do mundo. Então, como eles são donos do mundo, então essas coisas pertencem ao mundo. Em primeiro lugar, temos as roupas. As nossas roupas, principalmente mulheres, têm roupas que esse marido de noite compra para nós. Temos roupas. Tem outras calças que não dá, que nem você quando usa, não vale a pena. Quando você se apresenta, Deus fica muito irritado consigo. Algumas calças te aperta muito, te aperta, até mostrando a nudez fora. Essa calça não é Deus que comprou. Esse marido de noite comprou para ti. Ele te deu dinheiro, ele te procura alguém para te dar dinheiro só para você comprar essa calça. Mas está muito dinheiro. Mas ele faz de tudo para você ver esse dinheiro, para você comprar esse tipo de calça. Você desarrasca não comer só para comprar esse tipo de calça. Porque esse marido de noite quer te ver você usar dessa forma. Em segundo lugar, eu disse calças apertadas. Tem vestidas, saia que tem rachas. Saia que tem racha, até mostrando pernas. Então, quem compra essas coisas é marido de noite. Saias, calças apertadas, blusas, deixando mamas fora. Quem compra essas coisas, isso pertence ao marido de noite. Em segundo lugar, temos batom. Isso, será que nós quando estamos a pôr batom, estamos a pôr para
bendizer os nossos lábios, ou para o nosso marido, ou só para o mundo nos ver, ou para as pessoas gostar dos nossos lábios. Então, essas coisas ajudam a quem? Então devemos saber que esse assunto de batom não pertence a Deus. Esse assunto de batom, de maquiagem, não tem nada a ver com o nosso espírito. Isso tem a ver com o nosso corpo. Então quem compra essas coisas para o seu lábio ficar bem, bonita, é marido de noite. Então tem que saber dessas coisas. Tem que saber nessas coisas. Tem pessoas que andam com pastinha do lado, mulher, aí não tem nada a ver. Aí só tem maquiagem. Então essas coisas são de demônio de pombagira, que é o marido de noite, que compra essas coisas para você ter, para você utilizar, para ele te ver bonita. Para ele te ver bonitas. Tudo aquilo que não pertence a Deus, tudo aquilo que não pertence ao seu espírito. Até o demônio de pombagira, ele procura roupa para você usar. Procura te dar um dinheiro para você comprar roupas que ele gosta. Então isso pertence ao demônio da pombagira. É por isso você pode ser cristã, orando muito, mas se tem essas coisas, utiliza essas coisas, o demônio da pombagira nunca saia. Sabe o quê? Quando ele descobrir que você todos os dias está atrás dele, está a querer que deixar, o que ele faz? Ele luta para você não que para você não que deixar. Ele luta como? Ele, se você sempre sonhava, você sonhava quando acordar, você lembrava daquilo, então ultimamente ele vai fazer o quê? Ele vai fazer consigo, vai relacionar consigo, e depois você quando acorda, você não vai lembrar. Você não vai lembrar, só você de ver a sua vida não andar. Demônio da pombagira te dá sorte de mulher, de marido, te dá só para te comprar. Aquele espírito faz com ele, aquele espírito procura o homem que tem dinheiro para te dar esse dinheiro para você comprar roupas que ele gosta, para você comprar maquiagem, para comprar aquilo que você gosta, para aquele espírito gosta. Quem sustenta aquilo é demônio de pombagira, porque te considera como esposa. É a mesma coisa aquilo que faz o marido para a sua esposa. Então sustenta também o demônio da pombagira. Todas as mulheres que sofrem essas coisas não sofrem na carne. Não sofrem na carne. Demônio da pombagira também buscam as mulheres bonitas. Como o marido, como o homem faz. Eles procuram também procuram mulheres lindas. Então, o demônio da pombagira atua dessa forma. Tudo aquilo. Você pode ver uma mulher linda. Está cheia de maquiagem. Cabelo, tudo. Uma boa calça, tudo. Tudo apertadas. Você tem que tomar muito cuidado com essas pessoas. Com essas mulheres. Porque são mulheres, a maioria delas são endemoniadas. Porque sofrem muito com o demônio da pombagira. Demônio da pombagira tem muito. Esse tipo de mulher tem marido de noite. Esse tipo de mulher não tem lar. E não fica no lar. Porque esses maridos de noite não gostam. Não gostam mesmo. Até namorado te dão. Só para relacionar alguns dias. Então, para você saber que tem marido de noite, o que acontece? Essa é uma outra questão. Para você saber que tem marido de noite, o que deve acontecer? Quais sinais que você deve saber que você tem marido de noite? Você pode estar, tem que lembrar uma coisa, quando você está com seu marido em casa, tem certas mulheres, quando está com o marido em casa, sempre é discussão. É discussão. Vem aquele marido, parece outra pessoa. Vem aquele marido, parece que é igual. Ou é uma outra mulher. Mesmo estando na cama. É problema, certo? É problema. Você já sabe, é problema. É problema. Aquela mulher tem que dar o marido, tem que dar o dever ao marido no dia que ela quer, no dia que ela sinta. Então é problema certos. Agora, esses são sinais que essa mulher tem demônio, tem marido de noite. Às vezes, quando aquele marido quando viajar,
Aquele marido da carne, que não é de noite, mas a marido da noite, da carne, quando viajar, aquela mulher sinta saudade. Quando ao marido fica mais perto. Então, não sinta saudades. Problema certo, já começa a guerra, luta em casa, não há respeito, toda hora. Toda hora é assim. Até a maioria das vezes, quando uma mulher quer relacionar com seu marido, até às vezes sinta muito dor. Isso aconteça. Isso aconteça. Esse demônio da prostituição. Demônio marido de noite. Marido de noite é assim. Ele coloca dor. Quando vê você quer se assistir e prostituir muito, o que ele faz? Ele começa a provocar. Começa a te provocar. Tem que saber desse segredo. Ele começa a te provocar para você sofrer com hemorragia. Você começa a sofrer com hemorragia. Para o quê? Para você não só relacionar com mulher, não relacionar com o marido. É isso. Agora, é isso. O que acontece? Tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado com o demônio da pombagira. É isso. Agora, para você vencer o demônio da pombagira, o que deve fazer? Para você vencer o demônio da pombagira, deve deixar tudo o que você tem, tudo que ele te comprou, tudo que ele te comprou. Então, devolva e você começa a caminhar com Cristo Jesus. Entrega a sua vida com Jesus Cristo. Começa a fazer uma nova vida. Você se casa com Jesus. Se casa com Jesus. Quebra esse casamento com ele. Entrega tudo que ele que te deu. Entrega tudo, a nele tudo que ele te deu. Demônio da pombagira faz de tudo. Demônio da pombagira faz de tudo. Você tem muitas coisas no corpo. Uma mulher tem muitas coisas no corpo. E o marido também, o homem, fica com muitas coisas. Fica com muitas coisas no corpo. Correntes, sem correntes, calças apertados. Depois mostrando a nudez fora. Depois com 2, 3 shorts. A cabeça cheia de cortes aí. Muita coisa aqui, cheio de tatuagem, cheio de muita coisa. Um ser humano. É por isso que é capaz de sentir, é capaz de dormir com mulheres de noite. Porque quem faz essas coisas, quem se agrada com essas coisas, são mulheres de noite. Seu marido de noite. É isso à toa. Você faz aliança, você quebra essa aliança que fez com o demônio. Você quebra essa aliança que fez com Satanás. Você, a partir de hoje, entrega a sua vida para Cristo. Entrega, decida deixar todas as coisas. A partir de roupa, Satanás ele amaldiçoa. A partir de roupa, a partir de tudo que você tem, ele amaldiçoa. A partir de tudo que você tem dentro da casa, ele amaldiçoa. Mas eu não estou a dizer que você entrega aos homens de Deus essas coisas, não. Eu disse quebra. Quebra. Você começa a mudar as suas roupas diante de Cristo. Muda roupas de usar. Você usa as roupas que são boas, que dá para igrejas, que dá para um ser humano, que dá para uma mulher. Demônio de pombagira não quer ver você amarrada com caplana, não quer ver você com caplana, só quer ver com calça, quer ver você mostrando nudez para todo mundo. Então você começa a deixar de fazer essas coisas. A de ver a sua vida vai andar. A de ver Jesus Cristo, ele vai te usar. A de ver demônio da pombagira não vai entrar dentro de você. Amém? Amém, irmãos? É isso. Agora vamos ver. Quero ultimar. É isso que acontece no demônio da pombagira. Vamos ver. Quero ultimar. Eu disse prostituição, em terceiro lugar, prostituição. O que é prostituição? Prostituição é uma das maneiras de que um irmão, um homem, um jovem, relaciona com uma mulher, sendo não é casadas, e o homem também, sendo não é casados, se relacionam fora do casamento. Não
importa o gênero da pessoa, não importa a capacidade, a altura, não importa os anos, mas fora do casamento. Irmãos jovens, ou próprio nas igrejas, acontece essa história. Namorando nas igrejas, que tudo, dizem que tudo é normal, aquilo é pecados. Amados irmãos, é pecados. Prostituindo-os. Uns jovens, ter uma namorada fora do casamento, mesmo amor oficial, é pecado. Hoje, se perder a vida, é no inferno. É no inferno. É no inferno. É no inferno. Namorar fora do casamento é pecado. Deixa eu buscar uma passagem para você confirmar. Namorar fora do casamento é pecado. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. No 1 Coríntios 6. No 1 Coríntios 6. No 1 Coríntios 6. Diz assim. Namorar é pecado. 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 Então, deve saber que está no 1 Coríntios 6, verso 6. 1 Coríntios, capítulo 6, verso, começando no 16. Diz assim, começando no 16, diz assim: ou não sabeis que o que se ajunta com meretrizes faz-se um corpo com ela? Porque serão dois, e disse dois é uma só carne. 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. É um mesmo espírito. 18. Fujam da prostituição. Todo o pecado que o homem comete e fora do corpo é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, a quais pertence a Deus. A quais que pertence a Deus. Amados irmãos, devemos saber uma coisa. Devemos saber uma coisa, que o nosso corpo Deus nos deu não para prostituir. A prostituição é um dos pecados que Deus odeia. Então, quando um irmão, um jovem, você está namorando, você ainda não tem o objetivo de casar aquela pessoa. Ou uma irmã está namorando, você não tem o objetivo de se casar, ou ainda não chegou à idade para enquanto estão a estudar. Isso é pecado, porque vocês vão se deixar. A Bíblia diz que glorificai o vosso corpo diante de Deus. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que habitar em nós. O Espírito Santo tem que viver em nós, para com a própria nossa boca nos clamarmos a Deus, nos invocarmos a Deus. Agora, quando nós estamos a prostituir, isso é pecado. Ultimamente ficamos fracos. Quando a Bíblia diz que quando vocês não sabem, quem se junta com meretrizes torna-se um corpo com elas. Você pode se juntar com uma prostituta, chegar numa estrada e encontrar-se com uma prostituta. Você não sabe que vai tornar-se um corpo com elas. Uma prostituta não tem desejo de se casar. Você não sabe quantos espíritos que ela carrega.
E também você não sabe que essa tua namorada, quantos espíritos que ela carrega. Você não sabes essas coisas. Mas quem sabe, quem consegue ver é Deus. Você ultimamente quando se junta com ela não tem objetivo para casar consigo. Então você tem que chegar, tudo tem seu tempo determinado. Nós, problema Deus não nos usa, porque nós não sabemos e não conseguimos aguentar. Devemos aguentar, porque quando estamos nessa vida de namorar, no tempo que nós queremos namorar, quando nós queremos orar, as nossas namoradas estão nos incomodar. Quando nós queremos invocar a Cristo, queremos pregar a verdade, esse é no tempo que a namorada vem incomoda. No tempo que a namorada vem pedir dinheiro, você vai engravidar por enquanto está a estudar. Você vai ser engravidada por enquanto quer ir em formação. Ultimamente as coisas não dão certos na vida. Então você não pode cortar o seu futuro. Você espera na hora certas, quando Deus quer na sua vida. Quando espera na hora quando Deus quer. Deus vai te enviar um homem verdadeiro na sua vida para que possam te cuidar como deve ser. Você tem que ouvir os seus pais o que fala. Também você também tem que ouvir o que fala sua mãe. Não pode se emocionar. Você não pode correr até não conseguir dormir em casa. Não conseguir dormir em casa, não obedecer aos seus pais. Deixar comida na panela. Deixar comidas no fogo. Você correr e atender os namorados. Isso é pecado. Hoje, quando morrer com esse pecado, você vai no inferno. Namorar. Esses pastores que não pregam essas coisas nas igrejas, também é pecado. É por isso a Bíblia diz que só aqueles que não falam, por exemplo, se é um pastor, aqueles que falam mentiras, e também para aqueles que ouvem mentiras, todos deles vão no inferno. Porque eles pregam heresias. Não prega a verdade, tem que pregar a verdade para essas nossas irmãs, os nossos jovens, porque os jovens é que levantam igrejas, jovens que têm muita força na igreja. Então vamos construir a nossa igreja. Nós jovens que temos forças, vamos construir a nossa igreja. Vamos deixar dessas coisas, vamos deixar de namorar. Namorar é uma das coisas que Deus odeia muito. Vamos clamar o nosso Deus, vamos rogar o nosso Deus. Vamos esperar tudo na hora certas. Os nossos pais têm muito futuro para nós. Os nossos pais têm muito desejo, desejam muita coisa de boa para nós. Agora, por que nós não ouvimos os nossos pais? A Bíblia fala muito que os filhos desobedientes nesses últimos dias devemos obedecer aos nossos pais, o que eles falam. Vamos ser controlados. As nossas mães, vamos controlar as nossas filhas. Os nossos pastores devemos controlar os nossos jovens na igreja, porque brincam males na igreja. Então, é por isso que a igreja fraquece, é por isso que a igreja está a falir. Jovens. É por isso que muitos jovens não convertem. E hoje em dia já mudou de ser. Os jovens estão a namorar com uma pessoa grande. Jovem adolescente está a namorar com uma pessoa grande, a idade do seu pai. Também jovem pequeno está a namorar com a idade da sua mãe. Isso é fora de respeitos, contradições. Isso não pode ser na igreja. Isso não pode ser nem mesmo fora da igreja. É por isso que estão bebendo, fumando, surumas. Essas coisas vamos deixar, meus irmãos. Vamos clamar a nosso Deus. Esse nosso corpo, a nossa boca é para glorificar a Deus. Nós não podemos se contaminar essas nossas mãos com sangues pecadores. Quando nós bebemos, quando nós chilamos, a vida de luxo é passatempo, estão aqui na terra. Então nós, quando morremos hoje, não temos espaço. Vamos procurar o espaço para nós. Vamos procurar espaço para as nossas vidas, para o nosso espírito. Quando nós morremos, vamos construir a nossa casa celestial. A nossa casa celestial, o nosso espaço, somos nós mesmos que vamos construir. Jesus está pronto para nos salvar por meio da cruz. Ele está pronto para nos perdoar. Agora, quando nós estamos a prostituir muito, quando nós estamos a brincar mal, Jesus Cristo, Ele vai sentir muito por nós. E assim está a chegar o juízo final. Nós jovens estamos a brincar mal. Aqui em Moçambique, África, em vários lugares, várias igrejas, está a falir muito. Não tem jovens que louvam a Deus. Não tem jovens que falam, que pregam a palavra de verdade. Jovens são muito fracos. Nas montanhas não tem jovens. Não estamos a orar. Por quê? As igrejas estão se enfraquecendo. Não tem jovens verdadeiros. Vamos clamar a Deus. Vamos chorar para Deus. Para Deus possa nos usar.
Nós temos forças, nossos pais não têm força, mas jovens, nós temos forças, amados irmãos. Vamos orar muitos, vamos clamar para o nosso Deus. Deus, Ele é o único da solução, Ele vai nos ajudar. Deus vai nos ajudar. É por isso vamos deixar tudo nas mãos de Deus. Deus vai nos dar uma mulher certa. Deus vai nos dar um marido certos. Não esses maridos que nós encontramos nas ruas. Não essas mulheres que nós encontramos nas ruas. Você não importa já o caráter da mulher. Mesmo que ela está usando bem, tem uma boa cara. Tem uma boa aparência. Mas a aparência de uma pessoa é enganosa. Tem que saber dessas coisas. Mesmo está usada bem, mas tem que saber que a aparência de uma pessoa é enganosa. Você não pode ser enganadas por causa da aparência, por causa da beleza da pessoa. Quem te dá uma boa pessoa é Deus, porque Deus conhece o coração. O que é importante é no coração do que a beleza de uma pessoa. Muda, irmãos. Vamos clamar para Deus. Vamos se converter para Cristo. Vamos se converter. Vamos deixar dessas coisas. Vamos deixar de brincadeira. Também eu passei dessas coisas, mas eu vi que isso não ajuda. Eu também estou aqui na terra, tenho que cumprir o meu dever, os meus chamados. Você tem que cumprir o seu chamado. Jesus te chamou aqui no mundo. Jesus Cristo, Ele quer de ver você trabalhar. Jesus quer de ver você profetizar. Jesus quer de ver você pregar o evangelho certas. Jesus quer de ver você ensinar o povo de Deus. Jesus quer de ver você, irmãos, tá louvando para Deus verdadeiramente. Você não pode ser enganado, não receba convite dessas bruxarias, dessas mulheres endemoniadas. Está cheio dos espíritos malignos. Vem te endemonia, vem te engana com coisas que não são. Isso é uma coisa, passatempos, irmãos. Você, vamos deixar dessas coisas, vamos clamar o nosso Deus, vamos chamar o nosso Deus, porque Ele é o único da solução. Ele vai nos ajudar. É isso, amados irmãos. Deixe tudo nas mãos de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Leva esse vídeo, compartilha para outros irmãos. Deus vai te abençoar. Sempre de madrugada, de manhã. Estou para orar para todos aqueles que levam os vídeos, que compartilham para outras pessoas. Verão, a sua vida vai mudar muito. A sua vida vai mudar. Porque eu aqui estou orando por essas pessoas que estão compartilhando os vídeos. Não se esquecer. Orar também para Israel. Também não se esquecer de orar para os irmãos que estão na matas, Coreia do Norte, outros irmãos estão a sofrer. Não se esquecendo, em Brasil, porque está acontecendo muitas coisas. Obrigado, pastor Belízios, obrigado, pastor Antônio Júnior. Mais força aí. Mais força, pastor Giovanni. Mais força, os irmãos em Moçambique, os irmãos na África. Mais força, os pastores, mais força. Vamos orar muitos, porque esse tempo de 2023 está acontecendo muitas coisas. Então vamos orar muito, até esperar o nosso noivo para nos levar até no céu. Brevemente sairemos nessa terra. Iremos viver com o nosso Senhor, o nosso sumo sacerdote, que é nosso Cristo Santo, aquele que venceu por meio da cruz. Obrigado, amados irmãos. Aqui, irmão Elton. Qualquer informação, só ligue 86 61 37 27 5. Então, liga com esse número para ouvir qualquer informação. Liga para eu saber e pergunta. Deus vai te responder por meio de mim. Então, estás bem-vindo. Obrigado, amados irmãos. Seja abençoados, você que compartilha esse vídeo. Seja abençoado em nome de Jesus Cristo. É quebrado toda força maligna, toda força que anda à sua atrás, esses espíritos endemoniados que andam em você. Em nome de Jesus Cristo, que todo esse espírito é que faz força com que você pecasse. Então, em nome de Jesus Cristo, esteja quebrado, em nome de Jesus Cristo. Assim que Deus ajuda essa irmã, ajuda esses irmãos, ajuda esse papá, assim que para que esteja na presença o Senhor Jesus Cristo. Ajuda esse pai, para que sempre fique firme na igreja. Ajuda, Senhor, esses jovens para que fiquem firme na igreja. Em nome de Jesus Cristo. E ajuda esses irmãos que pode levar esse vídeo para compartilhar. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, abra as comportas na vida desse irmão, em nome de Jesus Cristo. Entrego tudo nas suas mãos santas, benditas Jesus, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, amém. Seja abençoado, irmão. Aqui, irmão Elton. Só pesquisar, irmão Elton, pesquisar Elton Jornal ou Elton Cizene. Vai me ver e vai ouvir muitas coisas, o que Jesus tem para a sua vida. Amém.